Olá a todos, a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje estamos na capital amazonense com aproximadamente 40 graus. Por falta de umidade, a nossa temperatura aumenta. Os nossos rios Solimões, Madeira e Negro aumentaram suas águas em níveis pouquíssimos, enquanto o rio Amazonas ele se mantém estável, mas pela graça e misericórdia divina, lá na cabeceira do rio Peru, onde nasce o rio Amazonas, já começou a chover e as águas já cresceram. Então, a nossa seca, que é extrema, vai se modificar e vamos estar em breve normais. Mas hoje nós não vamos falar sobre ambientação amazônica. Hoje nós vamos dar continuidade a falar das mulheres. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da determinação de Débora, essa grande mulher que foi lutadora e foi para a guerra. Que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 4, versículo de 4 a 5 e capítulo 5, versículo de 1 ao 3. E diz o seguinte, vamos fazer a leitura para que o assunto fique mais compreensível. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo de palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiu a ela a juízo. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente louvar ao Senhor. Ouve reis, daí ouvidos príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então vamos falar um pouco a respeito dessa grandiosa mulher e também a respeito da sua determinação. Você já imaginou para parar para pensar? Uma mulher tão determinada que se dispôs a ir a alguma guerra? Então vamos ver qual o motivo que levou a Débora ir a esta guerra. Então, toda essa situação, como já falei, encontra-se nos livros de Juízes. O livro de Juízes mostra a narrativa da história de Débora, que passa desapercebida ou propositalmente omitida pelos comentários da história da salvação. Você sabia que Débora liderou esta guerra? Então eu vou explicar para você como aconteceu. Débora é uma das personagens mais interessantes do Novo Testamento. Ela teve um papel de destaque na vida daquele povo. Ela foi uma líder multitalentosa. Veja o que Débora fez. Vejamos, Débora foi uma juíza profetisa, conselheira e líder do povo de Israel que viveu no período da opressão por volta do século XII antes de Cristo. Ela liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Ela convocou o povo para a batalha e profetizou sua vitória sobre o grande exército. Era uma mulher corajosa e confiava em Deus. Mostrou que a honra e o poder não pertencia a ela, e sim a Deus, e não aos homens e seus ídolos. Débora, ela vivia numa região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel, pois antes de se tornar juíza, Débora, ela era uma espécie de uma conselheira e líder. Era uma mulher sábia, ela se sentava debaixo de uma tamareira e o povo vinha até ela para que ela pudesse resolver os seus problemas. Era uma participação divina naquele momento. Também
era do alto do Tabor, Débora viu a vitória do povo de Deus e passou a ser chamada Mãe de Israel. A história de Débora na Bíblia é muito interessante. É um relato de vitória, mas também um relato de vitória feminina sobre os enigmas. Naquele tempo não havia rei em Israel. O povo era liderado por juízes, pessoas influentes, usadas por Deus, que se tornaram líderes políticos, espirituais e militares. Quando Deus levantou Débora, os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. E como é que foi esta batalha? Débora, ela chamou um guerreiro chamado Baraque e lhe disse que Deus lhe daria vitória sobre o exército de Jabim. Baraque insistiu que Débora fosse com ele para a batalha, mas ela aceitou e avisou que seria uma mulher que iria matar o exército inimigo. Juntaram-se, portanto, 10.000 homens de Israel e foram para a batalha. O exército de Jabim era mais poderoso e tinha muitos carros de guerra. Então, com esses muitos carros de guerra, era uma grande vantagem sobre o exército. Mas Débora abençoou Baraque e Deus derrotou esse grande exército. Portanto, os israelitas mataram todos os soldados inimigos. Então, eles seguiram para o Monte Tabor. Císera, o comandante das tribos invasoras, ordenou que seu exército, com 900 carros de ferro, ficasse ao pé do monte, às margens do rio Quedom. E veja o que aconteceu. Isso foi uma providência divina. Aconteceu que houve uma chuva muito forte, as águas caíram sobre o rio que transbordaram. Então, essas águas que transbordaram encharcaram todo o terreno, os carros ficaram atolados. Os soldados inimigos não conseguiram caminhar sobre o lamaçal e o vento violento atrapalhou os arqueiros. Veja como Deus faz. Então, enfatizamos que esta foi uma única vitória durante o período dos juízes, no qual hebreus reconquistaram o seu território. Continuando falando a respeito da guerra, o rei Jabim, ele liderava todas as tribos invasoras na região de Canaã e hostilizavam e ameaçavam os hebreus, amedrontando o povo de Israel com seu poderoso exército. O comandante do exército Jabim, chamado Císera, fugiu da batalha e pediu abrigo para uma mulher chamada Jael. Mas enquanto ela dormia na sua tenda, Jael lhe encravou na sua testa uma estaca e este vindo a falecer. Quando Baruque chegou, Jael lhe mostrou seu inimigo morto. Mas podemos falar ainda o que a vida de Débora ela poderia nos ensinar. Eu diria que a vida de Débora nos ensina que Deus ele vê todas as coisas, ele vê de tudo, ele vê inclusive as aparências, mas no tempo de Débora não era normal uma mulher ser uma líder. Mas Deus não rejeitou Débora por ser uma mulher. Ele a tornou líder político e espiritual no país inteiro. Não importa quem você é, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Lembramos que normalmente quem tinha o poder militar era quem mandava, mas Baraque obedeceu a Débora,
porque reconhecia que ela era uma mensageira de Deus. Só para lembrar que Débora também era uma mulher, era casada. Isso nos prova que ela tinha uma família e trabalhava ativamente para Deus. São duas essas coisas que são incompatíveis. Tanto homens como mulheres são chamados por Deus para formar família e contribuir para o ministério público de Deus. E para a nossa conclusão, eu digo a você que Débora ela exerceu um modo feminino de agir, diferente das outras mulheres da época. Ela era uma mulher de coragem e confiança, mostrou o tamanho da sua fé no Deus de Israel. Débora, ela tinha autoridade dada por Deus. Débora seguia a Deus e, por causa disso, Deus a usou para inspirar o povo, para alcançar vitória. Nós temos que ter esta mesma confiança que Débora tinha em Deus. Devemos ter também essa mesma confiança. Depois da grande vitória, Débora e Baraque cantaram a Deus, agradecendo e lembrando os momentos mais importantes que houve na batalha.